Shalom, חבר'ה, olá pessoal, ברוכים הבאים, השיעור העברית שלנו, sejam todos bem-vindos à nossa aula de hebraico. Bom, e hoje a nossa aula, ela vai ser, digamos, um pouco superficial, porque nós hoje vamos tratar dos prefixos em hebraico, ok? Dos prefixos hebraicos. Nós temos uma aula dos sufixos e eu vou deixar o link aqui embaixo, porque como eu estou fazendo pelo celular, não tem como deixar aqui no card, ok? Mas eu vou deixar o link aqui embaixo, depois você vai lá dar uma verificada, ok? Com o conhecimento dos sufixos e dos prefixos, você vai ser mais facilmente ou capaz, de forma mais fácil, de traduzir, né, por exemplo, uma palavra ou uma frase, né? Isso vai ajudar bastante, ok? Se você já dominou aí sobre os sufixos pronominais, já decorou todas as partículas do sufixo, sababa? Ótimo! Se não, corre lá, assiste a aula lá. Depois que você tiver legal, você vem, assiste essa aula e então a gente vai fazer aquele exercício de tradução. Lembra das duas imagens que eu mandei para vocês no grupo? Então a gente vai traduzir aqueles pesukim, aqueles versículos que está no Tanakh. Eu não falei o livro, né, de propósito, porque primeiro a gente vai ler o texto e vamos fazer a tradução, ok? Vocês vão me ajudar com a tradução. Bom, então vamos começar com a nossa aula de hoje. O que são os prefixos? Primeiro, né, o que é prefixo, ou o que são os prefixos? Prefixos são fixados antes de quê? Da palavra, ok? Os sufixos são fixados no fim da palavra. Sufixos lembra até a palavra hebraica sof, final, sofit, finais. Lembra disso? Bom, então os prefixos, eles vão englobar aí algumas partículas que você talvez até já tenha estudado, ou já tenha visto, ou se lembra de algumas delas, ok? Então, dentro aí dos prefixos, a gente vai ter o artigo, né, que vai fazer parte aí dos prefixos, porque o artigo ele é prefixado na palavra, ok? Temos também o vav de ligação, ok? Ou conhecido também como vav conjuntivo, né? Ok? Temos também as preposições, tanto dentro das preposições, né, a gente vai ter as preposições separáveis, e as preposições inseparáveis.
Ok, gente? Bom, então, deixa eu voltar aqui, pronto. Então, nós temos aí, dentro da aula dos prefixos, a gente vai ver o artigo, o verbo de ligação ou verbo conjuntivo e as preposições. A gente vai ver dentro das preposições, a gente tem as preposições separáveis e as preposições inseparáveis. Então, tudo isso aqui faz parte dos prefixos, ok? Então, vamos começar. Como eu falei no início, né, essa aula, ela vai ser mais uma aula concisa, né, mais reduzida, né, o mais básico possível, e depois a gente vai ter ela mais aprofundada, mais detalhada, ok? Então, eu vou mostrar apenas de forma muito assim rápida, ok? E depois a gente vai ter a aula mais específica sobre estes assuntos, tá bom, pessoal? Então, vamos começar com o artigo, ok? Bom, o artigo definido hebraico, ele é representado pela letra Re, ok? O artigo definido, ele é representado pela letra Re, ok? E também ele também, né, vai ter o daguesh, na primeira consoante após o artigo. Deixa eu fazer o contrário. Ok? Esse aqui seria o daguesh da primeira consoante da raiz. Beleza? Então, essa seria a forma do artigo definido em hebraico. Exatamente assim. E aí, a gente vai ver alguns exemplos. A tradução do artigo vai variar dependendo do contexto, podendo ser as seguintes traduções. Podendo ser a, o, as, os. Essas são as possíveis traduções do artigo definido, ok? E na língua hebraica, isso é interessante, não existe o artigo indefinido, né? Parece um pouquinho maluco essa história aí, mas é assim mesmo. O que seria então o artigo indefinido? O artigo indefinido simplesmente é a ausência do artigo definido. Você vai entender isso melhor. Por exemplo, então deixa eu apresentar aqui para vocês as formas do artigo definido e aí a gente vai vendo os exemplos em cada uma delas, ok? Eu vou fazer uma tabela aqui e volto já para a gente continuar. Então, pessoal, estou de volta aqui, já com o quadro, né, feito aqui, para a gente, eu não sei se dá para vocês verem aí de casa. Bom, eu acho que sim.
quando eu afasto aqui, a luz apaga um pouco e assim dá para vocês observarem. Nesse momento, vocês podem dar uma pausa aí. Sempre que eu me afastar, vocês dão uma pausa para observar o quadro mais detalhadamente, ok? Então, gente, aqui no quadro nós temos as formas do artigo definido em hebraico. Essa forma aqui é a forma comum do artigo. Ok? Essa é a forma comum do artigo definido em hebraico, aonde nós temos o artigo prefixado aí na palavra e a primeira consoante, né, da raiz, a primeira consoante, né, da palavra vai ter o dagesh, ok? E aqui eu vou dar um exemplo. Por exemplo, aqui eu vou escrever o artigo em vermelho, tá? O artigo definido em vermelho e a palavra em azul, ok? Então aqui, gente, nós temos a palavra Hamayim, Hamayim, com o artigo definido, ok? Nesse caso, nós temos a seguinte tradução: Hamayim, Hamayim, as águas, ok? As águas. Lembrando que o artigo definido pode ser o, a, os, as. Isso vai depender do contexto, ok? Então, nós temos Hamayim, as águas, ok? No hebraico cursivo, Hamayim, נכון? בסדר? טוב. Se eu quero dizer apenas água, água, eu tenho então a ausência, ou águas, eu tenho a ausência do artigo definido. Então ele vai ser indefinido. Como que seria então sem o artigo definido, né? Seria simplesmente Maim, ok? Seria simplesmente Maim, águas. Se eu digo Hamaim, eu estou falando as águas, eu estou definindo, ok? Entendeu até aí? Tranquilo? Sababa? Por exemplo, se eu quero falar, se eu estou falando, por exemplo, rei, rei, um rei qualquer, eu vou falar Meller, ok? Um rei qualquer, Meller. Agora, se eu quero definir de que rei eu estou falando, aí eu vou usar o artigo definido. Hameler, o rei, ok? Em hebraico cursivo, fica dessa forma aqui. Hameler, o rei. Eu estou definindo, ok? Então, até aí vocês entenderam? Tranquilo?
נכון? סבבה? Vamos então ao outro uso do artigo. Esse segundo aqui, a gente tem uma regrinha. O artigo definido desse jeito aqui, sem ser seguido por um daguesh, ele é usado antes de re, ok? Antes do het, antes do yud com sheva, ok? Antes do yud com sheva e antes do mem com o sheva, ok? Então essa é a regra para esse modelo aqui do artigo definido, ok? Sem ser seguido por um daguesh na primeira consoante da palavra, ok? Então, quando que eu vou usar o artigo definido dessa forma aqui? Antes de re, antes de het, antes do yud com sheva e antes do mem com sheva. E aí a gente vai ter os exemplos aqui. O primeiro exemplo que nós temos é a palavra Yeor, que é rio, ok? Nós temos então, se eu quero falar rio, Yeor, se eu quero falar o rio, eu vou usar o artigo definido. Deixa eu só escrever primeiro aqui a palavra para a gente entender. Vou fazer bonitinho aqui. Ok? Então aqui eu tenho Yeor, ok? Rio. Estou falando de um rio qualquer. Se eu quero definir de que rio eu estou falando, eu vou usar o artigo desse jeito aqui. Por quê? Antes do Yuri com Sheva, ele é usado dessa forma. Então eu tenho aqui, ó, Hayeor, o rio. Ok? Deu para entender? Ron. A outra palavra que nós temos é a palavra Herev. Herev, espada. Ok? Nós temos a palavra Herev, espada. Se eu quero falar a espada, eu vou usar o artigo definido dessa forma aqui, porque antes do het, ele é usado assim. Haherev, a espada, ok? נכון? Outra coisa. Temos agora o exemplo, a palavra Heichal, templo, Heichal. Heichal, templo. Se eu quero falar o templo, eu vou usar dessa forma aqui o artigo, porque ele é
seguido do re. Então, ha-re-hal. Ha-re-hal, que significa o templo. Ok? Deu para entender, galera? Juan? Vamos então para esse outro tipo de artigo aqui. Ok? Essa outra forma, melhor dizendo. Essa forma, ela vai ser usada antes de Aleph, antes de Aleph, antes do Resh, antes do Ain e antes dos tônicos. Que são A, Q, E, Rá. Ok, galera? Então, esse artigo aqui, dessa forma, eu vou usar ele antes do Aleph, do Resh, do Ain e antes desses tônicos aqui, ok? Dessas tônicas aqui, dessa sílaba, né? Onde a sílaba vai ser tônica, dessa forma aqui, ok? E eu vou dar um exemplo para a gente entender. Aqui nós temos um exemplo, e aí eu vou dar um exemplo aqui, e aí vocês vão ver depois no próprio texto, no próprio Siddur, quando estiverem fazendo o Teflot, quando vocês estiverem lendo a Torá, o Tanar, vocês vão saber encontrar o artigo, ok? Então nós temos agora a palavra Ares. Ok? Nós temos a palavra Aretz, que significa terra. Muito bem. Aretz, terra. Uma terra qualquer. Se eu quero falar a terra, eu vou usar o artigo definido dessa forma aqui, desse jeito aqui, porque ele é seguido pelo Aleph, ok? Então eu vou usar Haaretz. É comum no Bereshit. Bereshit bara Elohim et hashamayim ve'et haaretz. Veja que Deus, ele cria os céus e a terra. E a terra, não a terra qualquer. A terra, ele está definindo ali qual que é a terra que ele está criando. A terra que nós habitamos. Ok? Então, para a gente terminar essa parte do artigo definido, a gente vai ver essa outra forma. Dessa forma aqui, o artigo definido, esse artigo definido, ele é usado antes de
ok? Aqui nós temos aqui. Cadê? Bom, ok. Essa forma aqui do artigo definido, né, com segol, ele é usado antes do ra ou do re com o hataf kamatz. Lembra dos hatafim? Os hataf são uma vogal com o sheva. E nós temos o hataf kamatz, o hataf patah e o hataf segol. Ok? O hatif segol. Usado também antes de ha, ok? E antes dos tônicos, desses tônicos aqui, ok? Então vamos continuar aqui. Um exemplo desse tipo aqui do artigo definido, a gente tem a palavra haham, ok? Haham, com o artigo definido, aqui é a terra, com o artigo definido, haham, sabemos o que significa sábio. Se eu quero falar o sábio, eu vou usar o artigo dessa forma aqui. Re-hacham, ok? Re-hacham, que significa o sábio. Ok, gente? Então, essa é a forma do artigo definido que, se vocês perceberem, ele é prefixado à palavra. Então, ele também é um prefixo, ok? Então, toda vez que você vê uma palavra que tem um re, possivelmente vai ser um prefixo. Fazer, você vai ter que observar as vogais, ok? Então, essa é a parte dos prefixos do artigo, ok? E aí a gente vai ver com os VAV de ligação ou VAV conjuntivo e posteriormente com as preposições, ok, pessoal? Eu vou dar um tempinho aqui para que vocês deem uma pausa no vídeo e escrevam, façam esse quadro aí, ok? E a gente vai seguir com os nossos estudos, ok, pessoal? Então é isso, até a nossa próxima aula, que será sobre os VAV de ligação ou VAV conjuntivo, ok?
Então, até a próxima e lehitraot.